Glória a Jesus. Eu também, com muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Desejo ler um texto que se encontra em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Mas antes de lê-lo, quero expressar minha gratidão a Deus, ao pastor Adonias, por essa grande oportunidade de estarmos juntos, conhecendo novos irmãos, irmãs. Tem sido momentos enriquecedores com o pastor Adonias e não foi difícil entender por que os irmãos amam tanto o vosso pastor. Uma pessoa espontânea, inteligente, amável. Tem sido muito bom estar com ele esses momentos. Quem encontrou, diga glória a Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Glória a Deus. Podeis assentar. Meus irmãos, nesta noite, eu quero falar sobre o Espírito Santo em missões. O Espírito Santo é o Espírito missionário. Nós lemos a grande comissão registrada no livro de Atos. A última frase que Jesus disse aqui na terra foi: até aos confins do mundo, da terra. Jesus Cristo, Ele é o missionário por excelência. Deus, nosso Pai Celeste, o primeiro missionário. Nós vemos isso nas primeiras páginas das Escrituras Sagradas, quando o próprio Deus caminhou pelo jardim, procurando Adão e Eva, que estavam se desviando do seu plano, do seu propósito. A Bíblia Sagrada é o livro missionário. Desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, até Apocalipse 22, 21, ela é um livro essencialmente missionário. Porque Deus, o seu autor, é missionário. O tema central das Escrituras é o Senhor Jesus, que é missionário por excelência. O intérprete é o Espírito missionário. Jesus e o Espírito Santo. Nós veremos e entenderemos a importância da terceira pessoa da Trindade. Quando o apóstolo Paulo, na sua bênção apostólica, naquela súplica que costumamos fazer nas nossas igrejas, no término das reuniões, aquela breve oração ao Senhor, fala: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito. Essa ordem não significa de prioridades, porque são três pessoas distintas, porém um único Deus. A Trindade missionária. E para trazer uma compreensão melhor, nós vemos a água líquida, nós vemos a água no seu estado gasoso, e também a água existe no estado sólido, no gelo. A essência é a mesma. A composição molecular é a mesma, mas as formas de manifestar-se são diferentes. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o Senhor Jesus, diz o texto sagrado, no livro que Paulo escreveu, na carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos, que Ele, sendo Deus, esvaziou-se, fez-se homem, como um servo,
foi fiel até a morte, e morte de cruz. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus, embora permaneça como Deus, em todo momento a sua essência permaneceu divina, mas aqui na terra ele abriu mão temporariamente dos atributos divinos. Jesus nunca deixou de ser 100% Deus, mas aqui na terra ele viveu 100% como homem, e como conhecedor que é do Espírito Santo, entendeu que sem ele não poderia realizar a obra que o Pai lhe confiou. Em Atos está escrito que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando os enfermos, libertando os oprimidos, porque Deus era com ele. O Espírito Santo estava na vida de Jesus, desde a sua concepção divinal. A Bíblia diz que por obra e graça do Espírito Santo, Jesus foi concebido no ventre de uma virgem. Jesus nasceu pela ação do Espírito. Jesus pisou a nossa terra, vestiu a nossa pele, comeu o nosso pão, bebeu a nossa água, sentiu as nossas dores, chorou as nossas lágrimas, morreu a nossa morte, para nos dar vida e vida com abundância. Bendito seja o seu santo nome. No livro messiânico do profeta Isaías, a Bíblia diz que o menino nasceu, um filho se nos deu, humanidade de Jesus, mas o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Divindade de Jesus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, divindade. Ainda no capítulo 1, versículo 14. Mas ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, humanidade de Jesus. Ele veio habitar entre nós, e para nossa alegria, ele está conosco nesta noite. Conhece a nossa história, as nossas limitações, os nossos sonhos, as nossas demandas, as nossas carências, fragilidades, e quer fazer coisas maravilhosas na vida de cada um. O propósito de Deus é coletivo, mas também é individual. A Bíblia não revela as nuances, os detalhes do projeto de Deus, mas à medida que obedecemos e vamos andando por fé, o Espírito Santo vai revelando o que tem para cada um dos irmãos. Por isso que é necessário esforço. Esforça-te e tem bom ânimo. A graça não é contrária ao esforço. A graça é contrária ao mérito. Porque não há dignidade em nós, pelo contrário. A nossa dignidade está em reconhecermos a nossa indignidade. Não somos, mas Ele é. Não temos, mas Ele tem. Não podemos, mas Ele pode. Ele levou o pastor Felipe, e Ele leva qualquer um que assim se disponha a pregar o Evangelho. Agora, o Evangelho é mais do que um programa de um dia semanal. A evangelização é mais do que uma agenda. A evangelização é um estilo de vida.
Aonde você estiver, aí deve estar um missionário. Jesus tinha 12 apóstolos, todos foram missionários, com exceção de Judas, o traidor. Ou somos missionários, já dizia Spurgeon, ou somos impostores. Mas estamos aqui na olaria de Deus, estamos aqui na casa do Senhor, estamos aqui aonde somos ministrados, confrontados, consolados, despertados para viver o que Deus sonhou para nós. Não sabemos o nível dos irmãos, sabemos que o amor de Deus está sobre as nossas vidas, sabemos que a graça do Senhor está ao nosso alcance e a misericórdia também. Misericórdia e graça são duas palavras distintas, com sinônimos distintos, e nós insistimos em tratá-la da mesma forma, para nosso próprio prejuízo. Misericórdia é a junção de duas palavras, míseros, miserável, e córdia, coração. Misericórdia é o que Deus faz, pega um miserável, um Paulo Roberto, e coloca no seu coração. Graça, esse favor imerecido. A diferença é que pela misericórdia, a gente deixa de receber o que nós merecemos. A ira, o castigo, o furor. E pela graça, nós recebemos o que não merecemos. A doce presença do Espírito Santo. A santificação pela exposição à palavra de Deus. Meus queridos, à medida que caminhamos por fé, Deus vai abrindo portas. Quando andamos por fé, Deus se responsabiliza de colocar o chão debaixo dos nossos pés. O Senhor falou, certa vez, que iria me direcionar a trabalhos missionários, e o Senhor vem cumprindo. Eu lembro-me, quando estive visitando os nossos missionários, que trabalhavam entre os índios. Hoje um dos casais foram para Moçambique, e tem ainda uma missionária que trabalha há quase 20 anos entre os índios. Chegando ali naquele lugar, eles me falaram que no dia seguinte, nós iríamos adentrar na selva, iríamos nos encontrar com os irmãos que tinham entregado sua vida a Jesus na tribo, iríamos batizá-los em água. E eu perguntei, missionário, tem casais? Tem 2 casais, mas eles são casados? De acordo com a tradição deles, são casados, pastor, mas o governo reconhece. Pois bem, chegou a manhã seguinte, fomos até aquele local, aquela lagoa, e lá tinha 7 irmãos, 2 casais, 3 solteiros, irmãos indígenas. Mas antes de batizá-los, eu fiz primeiro o casamento ali, dei as bênçãos matrimoniais. Eles casaram ali na margem daquela lagoa. Depois batizamos em água no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois resolveram servir a ceia, mas aonde estava o pão? Aonde estava o vinho? Alguém lá trouxe suco de uva. Não sei se chama suco aqui também. Sim, né? Suco de uva, e não tinha pão, mas trouxeram macaxeira. Depois de consagrado, o suco e a macaxeira representaram o corpo e o sangue do Salvador. E aqueles irmãos participaram pela primeira vez da ceia do Salvador. Sabe por quê? Porque Deus quer alcançar todos os povos, todas as nações, todas as etnias, os mais longínquos, os mais distantes. E todo o processo começa aqui. Porque se o evangelho chegar lá, alguém vai responder, alguém vai atender. Mas a Bíblia diz que
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele de quem não? E como ouvirão se não há quem? E como pregarão se não forem enviados? O envio começa aqui. Cada um de nós fomos chamados para sermos, ainda que congregando numa igreja local, para sermos cristãos globais. Dentro desta perspectiva de ser simultâneo, de ser ao mesmo tempo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos, chamado Atos dos Apóstolos, melhor seria se fosse Atos do Espírito Santo, porque nós vemos a presença do Espírito Santo em todos os capítulos deste livro sagrado. É impressionante quando lemos com atenção como nós vemos o mover do Espírito Santo. Este mover que estava na vida de Jesus na sua infância. Jesus, ele crescia em graça, em estatura e em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Estava na vida de Jesus, no seu desenvolvimento, na sua adolescência, por ocasião do início do seu ministério, na hora da tentação. A Bíblia diz que os céus se abriram e o Espírito Santo desceu numa forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. Uma voz retumbante bradou dos céus: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Nós vemos ali a Trindade presente na vida de Jesus, na vida da presença do Espírito Santo e na voz do Pai. A Trindade missionária. Após o batismo de Jesus, após Jesus ser imerso nas águas, claro que o batismo antecedeu a tentação. Agora sim, chegou o momento da tentação e diz Lucas capítulo 4, versículo 1, que o Espírito Santo conduziu, o Espírito com letra maiúscula, Jesus, para ser tentado, para ser provado. O céu é lugar para pessoas aprovadas. Na hora a prova não é bom, na hora a prova traz algum desconforto, mas se você vencer a prova, Deus será glorificado na sua vida e você vai continuar avançando para aquilo a qual Deus te destinou. Meus irmãos, Jesus foi tentado, mas a pergunta que não quer calar: Jesus poderia ceder à tentação? Poderia cair? Há um grupo de estudiosos que dizem que aquela tentação não seria possível Jesus cair, porque o Espírito Santo não iria permitir o risco da vida de Jesus. Mas outros, dos quais eu comungo da mesma ideia, entendem que aquela tentação não foi de mentirinha não, porque senão a nossa salvação não seria legítima. Jesus como homem, mas no poder do Espírito Santo, ele venceu a tentação ali, ele venceu o diabo, ele utilizou a palavra de Deus, e o Espírito missionário estava com Jesus, consolando Jesus. Jesus começa o seu ministério no poder do Espírito Santo. Ele já havia sido batizado nas águas pelo Espírito Santo, quando desceu numa forma corpórea de uma pomba. Jesus, cheio do Espírito, começa a curar os enfermos, mas lembre-se, tudo que Jesus fez, sem exceção, foi como homem. Quando Jesus curava, eram os dons de cura. Quando Jesus ressuscitava ou andava sobre o mar, sobre as águas, era o dom de maravilhas. Quando Jesus sabia o que se passava no coração dos discípulos, era o dom da palavra da ciência. Jesus viveu como homem. Tanto é que diz a Bíblia que Jesus cresceu em conhecimento, em sabedoria. Ele abriu mão temporariamente da sua onisciência. Tinha coisas que ele aprendeu,
ele memorizou os textos sagrados. Jesus abriu mão da sua onipresença. Jesus só estava em um único lugar porque ele estava no corpo. Jesus abriu mão de tudo isto. Ele deixou a sua glória para nos alcançar, para estender a sua mão e nos fazer ovelha do seu rebanho, povo que se alimenta no seu pasto. Você tem valor. Deus tem um projeto com cada um dos irmãos. Deus quer restaurar vidas nesta noite. Deus quer fazer coisas especiais. Mas você pode dizer: pastor, eu não sou visto, eu não sou reconhecido, eu sou rejeitada. Mas antes de ser rejeitada, você é amada. Pastor, o senhor não conhece minha história, eu fui rejeitado no ventre materno. Mas antes de você chegar no ventre materno, você já foi desejado. O livro de Efésios diz que nós nos assentamos, fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Nós temos uma identidade. Nós somos filhos do nosso Deus, por adoção. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, diz que nós recebemos o espírito de adoção. Para entender o que Paulo estava querendo dizer, nós temos que ver o contexto lá de Roma. Diferentemente aqui no Brasil, que a adoção aqui não é vista muitas vezes com bons olhos. O foco está mais na rejeição dos pais biológicos do que na escolha dos pais adotivos. Mas em Roma não. Lá em Roma tinha uma tradição que eram os dias de consagração ou dias lústricos, que uma criança ao nascer passava 9 dias sem nome. E durante esse período, a mãe colocava a criança no chão. E o pai biológico tinha o direito de pegar aquela criança e recebê-la nos seus braços ou não. Se ele achasse que aquela criança tinha algum defeito, alguma falha, ele poderia rejeitá-la. Se ele achasse que aquela criança poderia trazer tristeza para ele no futuro, ele poderia rejeitar aquela criança. Mas o filho adotado em Roma não. Quando alguém adotava um filho, estava dizendo que eu escolhi. Poderia escolher qualquer outro, mas escolhi este. Era uma tradição tão forte que Otaviano Augusto, um imperador, era um filho adotivo de outro imperador, Júlio César. Otaviano teve um filho também adotado, chamado Tibério César, que também foi imperador. Muitas vezes, o filho adotado tinha até mais valor do que o filho biológico, em algumas ocasiões. Porque o filho biológico poderia ser rejeitado, o adotado não. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê, recebeu o direito, o poder de se tornar filhos de Deus. Jesus é o primogênito. Mas para o judeu a adoção também tinha o seu valor e tinha coisas especiais. Para o judeu, o filho adotado era como se fosse o segundo filho primogênito, o segundo primeiro filho. Para o judeu, ele também, o adotado, tinha direito a uma porção dobrada. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito, não simplesmente no sentido de que ele nasceu primeiro, porque primogênito na Bíblia também fala de honra. Lá em Jeremias fala que Efraim é o meu primogênito. Na verdade, o primogênito de Jacó era Rúben, mas Efraim é chamado de primogênito. Mas Jesus é chamado de primogênito pela posição de honra. E nós somos chamados a igreja dos primogênitos, dos adotados, dos escolhidos, que seremos eternamente filhos, se assim guardarmos aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos entregou. E ao nos adotar, Ele nos chamou para participarmos do maior projeto de resgate, de redenção, da evangelização das nações. Porque Ele quer
que todos os povos, diga comigo, todos os povos, sejam alcançados. Deus conta conosco. Deus conta com você. A natureza da igreja é missionária. A questão não é se nós faremos ou não missões. A questão é se nós somos ou não igreja. Porque se formos igreja, faremos a obra missionária. Avançaremos, pregaremos o evangelho, anunciaremos o Salvador aonde quer que estivermos. Esse mês deu um problema em uma casa que eu tenho, e eu levei 2 profissionais até aquele local para que ele consertasse. Era no período de chuva. E aí eu perguntei, comecei a falar da fé e perguntei sobre a fé daquele rapaz, de um dos rapazes. E ele disse que não estava nem na igreja, nem estava no mundo. Aí eu lembrei de uma história de alguém que estava em cima do muro. E eu contei aquela história da pessoa que estava andando no muro. De um lado tinha demônios, de um outro lado tinha anjos, e os anjos diziam: vem para cá, aqui é melhor, é a tua oportunidade. E ele olhava e olhava para o outro lado, e os demônios nem aí. E ele perguntou: vem cá, por que é que os anjos estão me chamando e vocês não me chamam também? É porque o muro é nosso. E aí ele compreendeu que era necessário tomar uma decisão e servir a Jesus em espírito e em verdade. E ali dentro do carro mesmo, ele se reconciliou, fizemos uma oração, o seu nome foi reavivado no livro da vida. Se nós orarmos pedindo a Deus oportunidades, o Senhor vai colocar no nosso caminho pessoas que estão com o coração preparado, com o coração com sede. O Senhor providenciará encontros missionários e o seu nome vai ser glorificado. Você tem uma rede de relacionamentos que ninguém tem, é única. Ninguém anda por onde você anda, no horário que você anda, nas ruas que você anda, no trabalho que você está. É única. Cada crente um missionário. Cada crente um conquistador de vidas, cada crente alguém que adora a Deus, através do cumprimento da missão que recebeu das mãos do Senhor. Meus queridos irmãos, agora é necessário termos a compreensão do Espírito Santo. E para termos essa compreensão, temos que examinar os textos que falam de forma abundante do Espírito Santo como uma pessoa, não apenas como uma força, ou como um poder, como alguns por aí dizem, porque quando temos essa percepção apenas do poder, do mover, a gente quer ter o Espírito Santo, mas quando compreendemos que Ele é uma pessoa divina, nós entendemos que o Espírito Santo é quem quer nos ter, nos possuir. Santidade não é tanto quanto nós temos do Espírito, mas é quanto o Espírito Santo tem de nós. E hoje à noite é uma oportunidade de rendermos ao Senhor as áreas da nossa vida que não estão ainda rendidas. Temos que aprender com Jesus. Jesus foi cheio do Espírito Santo porque Ele cumpriu as disciplinas espirituais. A Bíblia Sagrada nos ensina em Mateus 14, 36, Lucas 10, 21, Hebreus 5, 7, que Jesus orava com paixão. E paixão é mais do que um sentimento. Paixão é algo que tem que ser escolhido, tem que ser cultivado. Temos que servir a Deus de forma apaixonada, com fervor. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus também adorava no culto nas sinagogas, conforme Lucas 4,16. Ele também memorizava, isso são disciplinas espirituais, as Escrituras. Mateus capítulo 4, ele praticava a disciplina da solitude, ou seja, ele investia tempo a sós com Deus. Jesus observava o Shabá, obedecia às leis cerimoniais do Antigo Testamento. Jesus recebia a plenitude do Espírito Santo. Essas atividades, disciplinas, eram desempenhadas com diligência e com habitualidade,
Por isso Jesus cresceu espiritualmente. Por isso ele experimentou um processo de crescimento espiritual enquanto homem. Jesus nos deu o exemplo. Jesus é o modelo. Jesus é a referência. E se nós seguirmos os seus passos, nós também experimentaremos o mover do Espírito Santo em nossas vidas. Queridos, tenho muito a vos falar, mas quero caminhar para a conclusão, dizendo o que o apóstolo João, citando o que o apóstolo João falou, está registrado na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, ou seja, não vive na prática do pecado. Pastor, mas eu peco. Mas aqui se refere àquele que tem prazer no pecado, que procura o pecado. Quando a Bíblia diz não comete pecado, o pecado é um acidente de percurso. Ainda no versículo 9, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, ou seja, não continua no pecado, porque é nascido de Deus. Em Cristo somos libertos da fofoca, da mentira, do orgulho, do adultério, de toda forma de pecado. Nós não precisamos permanecer presos pelo pecado, porque a graça de Deus, ela além de trazer paz, de trazer refrigério, também traz, é uma força capacitadora que nos possibilita a viver como Jesus viveu. O apóstolo João disse: estas coisas eu vos escrevi para que não pequeis, não pequeis, mas se pecardes. Note a palavra se, é uma possibilidade, não foi quando pecardes, mas se pecardes, tendes um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Meus irmãos, é tempo de purificação. Convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito, diz o Senhor. É tempo de santificação, porque sem santidade é impossível ver ao Senhor. David Livingstone dizia: envia-me para qualquer lugar, desde que vás comigo. Coloca qualquer peso sobre os meus ombros, desde que me conduza nas tuas mãos. Rompe todos os laços da minha vida, com exceção daquele que une o meu coração ao teu. David Brainerd pedia para que o Senhor enviasse para os lugares mais difíceis, para que Ele fosse glorificado. Deus pode contar com você, Deus pode contar conosco. Para Deus, para missões, é o melhor, não é o que sobra, é a prioridade. O pastor falou, primeiramente o reino de Deus, e tudo mais ser-nos-ão acrescentadas. Deus tem coisas grandes, mas Ele espera de nós a disposição em fazermos coisas grandes para Ele. E você que está aqui pela primeira vez, você que nos escuta, é um amigo, é uma amiga, nós ainda estamos na terra da misericórdia. Deus tem perdão por meio de Jesus. A salvação foi o projeto de Deus, executado por Jesus e aplicada no coração de todo aquele que crê por meio do Espírito Santo. Aquele que crê verá a glória de Deus, experimentará o perdão, alcançará a salvação. Graciosamente, ela custou o preço de sangue, mas ela é nos dado gratuitamente. Arrependei-vos dos vossos pecados, e assim virá o tempo de refrigério, pela presença do Senhor, pela presença do Salvador. Bendito seja o nome santo do Senhor. Queridos irmãos, o meu coração transborda de palavras
de textos bíblicos, mas eu compreendo que precisamos cumprir com o horário. Jesus, ele ressuscitou, e ao ressuscitar ele disse para os discípulos: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Diga vós. Nós. Diga nós. Esse é o maior privilégio. Devemos viver para conquistar vidas para o reino de Deus. Devemos viver para a glória de Deus. Devemos viver para cumprir a missão. A missão tem um viés escatológico. O dia de Deus precisa ser apressado. Temos que adiantar a vinda do Salvador. E isso acontece pela pregação do Evangelho. Aqui, ali e além. Mas pastor, eu não tenho forças, eu não sei evangelizar. Isso significa que nós não fomos sido evangelizados bem, ou não estamos nos alimentando bem, porque a Bíblia diz que o coração fala do que a boca fala do que o coração está cheio. Se nós enchermos o coração da palavra, se nós meditarmos na palavra de dia e de noite, falar de Jesus será algo tão natural quanto respirar. Falar do amor do Salvador será algo especial. E as pessoas receberão, e responderão, e se converterão. O Senhor Jesus diz na sua palavra: eu quero a minha casa cheia. E nós somos os mensageiros da 1ª hora. Nós somos os missionários com quem o Senhor conta. Quem pode dizer amém? Com a permissão do pastor, vamos ficar em pé. Meus irmãos, eu vi, quando estava ali no quarto, uma estrutura assim como uma parte da igreja, e dentro daquela estrutura, não era visível aos olhos de quem via por fora, eu vi algumas manchas, e eu entendi que o Senhor quer trazer pureza aos nossos corações, quer santificar a sua igreja. Eu também vi um cachorro em frente do templo. Aquele cachorro estava assim tão tranquilo. À medida que nos santificamos, nos tornamos uma ameaça para o império das trevas. À medida que você se dispõe, o inimigo vai se levantar, é certo. Mas não devemos temer a carranca de Satanás, a presença do diabo. A igreja deve temer a ausência do Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver conosco, nós enfrentaremos, nós avançaremos. Um dia o Brasil foi os confins da terra. Santa Catarina, a cidade de Mafra, um dia foi os confins da terra. Mas os missionários chegaram até aqui. E agora a ordem de Deus é irmos até os confins da terra, através das nossas orações, das nossas contribuições, do apoio à obra missionária. E quem sabe indo também. Agora precisamos do poder e da presença do Espírito Santo. Precisamos da virtude, precisamos ser revestidos do Senhor, do seu Espírito. A Bíblia diz: não extinguais o Espírito. Eu não sei como está o seu coração, se está aceso, se o fogo está aceso, ou se apagou. Eu não sei se você é um pavio fumegante. Eu só sei que Ele não apaga o pavio fumegante e não despreza a cana trilhada. Ele é o Deus da segunda oportunidade. Ele é o Deus da restauração. Ele é o Deus da santificação. Ele quer renovar as tuas forças. Ele quer te levantar como uma voz profética para a sua geração. Davi cumpriu o seu propósito para a sua geração. Somente uma oportunidade. Somente o que fizermos para Cristo permanecerá para a eternidade.
mas com as nossas forças, habilidades, por mais que os talentos que os irmãos tenham sejam maravilhosos, isso é insuficiente. É necessário a presença do Espírito Santo. E se você quer acender esta chama, eu quero te convidar a vir até a frente, para nós abençoarmos a sua vida com uma oração. Espírito Santo. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, Bendito seja confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai. Eu irei, se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus. Tem alguma pessoa para aceitar a Jesus como seu Salvador? Se você quer entregar a sua vida a Jesus, basta você levantar a mão como sinal. Deus perdoará todos os teus pecados, dará paz ao teu coração. Você experimentará uma nova vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. Tudo se faz de novo. As coisas velhas ficam para trás. Tem alguém? Muito bem. Os irmãos estão reconciliando, estão recebendo oração, recebendo oração. Muito bem. A irmã está reconciliando, recebendo oração. Muito bem, vamos orar pela irmã. Vamos orar. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Pai, aqui estão os teus servos, as tuas servas. Feche os seus olhos. Renove sua aliança com o Salvador. Que os céus possam se abrir nesta hora, Espírito Santo. Que o Espírito de santificação venha sobre nós. Que
Que o espírito de pureza venha sobre esta igreja. Xarabandarabarabarabashu. Alabalaba Jagado Vandarabas. Que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas. Candouve andovas. Glória a Deus. Tem uma palavra de Deus para o irmão. Anjou cantarlablan talarabla. Quero eu ampliar a tua compreensão, adestrar as tuas mãos e firmar os teus passos, renovar-te com a minha presença e escrever uma nova história. Dispõe-te, manou viandelebles, cantarábia, filho, eu estou pronto. Bendito seja o nome de Jesus. Tem uma palavra de Deus para a irmã. Quantos laços tenho eu desfeito, quantas armadilhas tenho eu quebrado, quantas vezes o teu adversário pensava que prevaleceria, mas eu cheguei em meio à tua necessidade. Sou eu, Deus, que livro, que guardo. Manou vandaraglasharacandarabbia. Manou vasu. Que quero te usar como uma flecha para alcançar o alvo. Receba a presença do meu Espírito. Receba alegria na tua alma. Manou varagandarabasharacandara. Senhor, completa a obra nesta noite. Venha com teu espírito de santificação. Restaura os corações quebrantados. Enxuga as lágrimas sinceras. Renova, seja acesa, seja aceso pelo Espírito Santo. Não deixe o fogo apagar. Uma das características, as duas características do fogo: ou ele se apaga, ou ele se alastra. Cultive uma comunhão íntima com o Senhor. Pastor Adonias, o caminho é estreito, há espinhos e pedregulhos, mas sou eu, Senhor, que vou diante de você. Monovianda lablasho. Tenho sentido a dor do teu coração. Tenho visto a afronta do teu adversário. Mas sou eu teu escudo, a tua fortaleza. E hoje proclamo livramento para a tua vida, para o teu ministério. Se pudesse contemplar cuidado que tenho, o agir angelical sob as minhas ordens, porque sou fiel e velo sobre a minha palavra para cumpri-la. No tempo oportuno soprarei. Manouve açúcar andará baixar. Descansa
persevera, pois o meu coração se alegra em ver a tua perseverança. Bendito seja o Salvador, bendito seja o nosso Deus. Venha Espírito Santo, venha em santificação sobre os nossos corações. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor lhe dá um escudo, meu irmão. Interessante que esse escudo não é para proteger só você. Esse escudo é para proteger outros que estão desprotegidos através do teu ministério. Dardos irão cair por terra, porque o escudo e esta preparação que o Senhor te dá, tu vais usar e vidas vão ser abençoadas para a glória de Jesus. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santificador. Cristo comigo vai. Nós iremos. Declare que você irá. Peça ajuda, vá até o fim. E não temerei. Não temas. Com gozo não irei desanimes. comigo.